Olá, eu sou César Portugal, este é meu canal e estou aqui mais um dia para aprendermos juntos com o Catecismo da Igreja Católica. Nós ainda estamos caminhando dentro da profissão de fé e hoje vamos falar mais uma vez sobre a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Então vamos do parágrafo 811 e já peço que o Espírito Santo nos ilumine em maneira especial para que tenhamos esse amor pela Igreja e nos reconheçamos Igreja. É que através da fé que temos e a ação do Espírito Santo possamos tomar posse deste nosso lugar, da nossa posição, do nosso ser igreja. Vamos lá! A Igreja é una, santa, católica e apostólica. Esta é a única Igreja de Cristo que no símbolo confessamos una, santa, católica e apostólica. Esses quatro atributos, inseparavelmente ligados entre si, indicam traços essenciais da Igreja e de sua missão. A Igreja não os tem de si mesma. É Cristo que, pelo Espírito Santo, dá à sua Igreja o ser una, santa, católica e apostólica. E é também Ele que a convida a realizar cada uma dessas qualidades. Só a fé pode reconhecer que a Igreja recebe essas propriedades de sua fonte divina. Suas manifestações históricas constituem sinais que falam também com a clareza a razão humana. A Igreja, lembra o Concílio Vaticano I, em razão de sua santidade, de sua unidade católica, de sua inabalável firmeza, é ela mesma um grande e perpétuo motivo de credibilidade e uma prova irrefutável de sua missão divina. Só fazer um parênteses de pedir desculpa pelas maritacas que estão aqui perto da minha casa, porque hoje elas estão o que estão, viu? A Igreja é una, o mistério sagrado da unidade da Igreja. A Igreja é una por sua fonte. O modelo supremo e o princípio deste mistério é a unidade de um só Deus na trindade de pessoas, Pai, Filho e no Espírito Santo. A Igreja é una por seu fundador, pois o próprio Filho encarnado, por sua cruz, reconciliou todos os homens com Deus, restabelecendo a união de todos em um só povo e um só corpo. A Igreja é una por sua alma. O Espírito que habita nos crentes, que planifica e rege toda a Igreja, realiza esta admirável comunhão dos fiéis e os une tão intimamente em Cristo que ele é o princípio da unidade da Igreja. É, portanto, da própria essência da Igreja ser una. Clemente de Alexandria vai dizer: que estupendo mistério! Há um único Pai do universo, um único Logos do universo e também um único Espírito Santo, idêntico em todo lugar. Há também uma única Virgem que se tornou mãe e me agrada chamá-la Igreja. Contudo, desde a origem, esta Igreja una se apresenta com grande diversidade, a qual provém, ao mesmo tempo, da variedade de dons e da multiplicidade das pessoas que os recebem. Na unidade do povo de Deus, congregam-se as diversidades dos povos e das culturas. Entre os membros da Igreja, existe diversidade de dons, de encargos, de condições, de modos de vida. Na comunhão eclesiástica há, legitimamente, igrejas particulares gozando de tradições próprias. A grande riqueza dessa diversidade não se opõe à unidade da Igreja. No entanto, o pecado e o peso de suas consequências ameaçam sem cessar o dom da unidade. Assim, o apóstolo precisa exortar a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quais são esses vínculos da unidade? Sobretudo, revestivos do amor que une a todos na perfeição. Entretanto, a unidade da Igreja peregrinante é também assegurada por vínculos visíveis de comunhão. A profissão de uma única fé recebida dos apóstolos, a celebração comum do culto divino, sobretudo dos sacramentos, a sucessão apostólica por meio do sacramento da ordem, que mantém a concórdia fraterna da família de Deus. A única Igreja de Cristo é a que nosso Senhor, depois de sua ressurreição, entregou a Pedro para que fosse seu pastor e confiou a ele e aos demais apóstolos para propagá-la e regi-la. Esta Igreja, constituída e organizada neste mundo como uma sociedade, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. O decreto do Concílio Vaticano II sobre o ecumenismo explicita: pois somente por meio da Igreja Católica de Cristo, a qual é meio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Cremos que o Senhor confiou todos os bens da nova aliança somente ao colégio apostólico, do qual Pedro é o chefe,
a fim de constituir na terra um só corpo de Cristo, ao qual é necessário que se incorporem plenamente todos os que, de alguma forma, já pertencem ao povo de Deus. As feridas da unidade. Na realidade, nesta una e única Igreja de Deus, já desde os primórdios surgiram algumas cisões, que o apóstolo censura com vigor como condenáveis. Divergências mais amplas nasceram nos séculos posteriores. Comunidades não pequenas separaram-se da plena comunhão com a Igreja Católica, por vezes não sem culpa de homens de ambas as partes. As rupturas que ferem a unidade do corpo de Cristo distinguem-se a heresia, a apostasia e o cisma. Não acontecem sem os pecados do homem. Onde estão os pecados, aí está a multiplicidade das crenças. Aí os cismas, aí as heresias, aí as controvérsias. Onde, porém, está a virtude, aí está a unidade, aí a comunhão. Em força disso, os crentes eram um só coração e uma só alma. Os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas e estão imbuídos da fé em Cristo, não podem ser acusados do pecado da separação. E a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor. Justificados pela fé recebida no batismo, estão incorporados em Cristo e por isso, com razão, são honrados com o nome de Cristo e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. Além disso, muitos elementos de santificação e de verdade existem fora dos limites visíveis da Igreja Católica, como a palavra escrita de Deus, a vida de graça, a fé, a esperança, a caridade, outros dons interiores do Espírito Santo e outros elementos visíveis. O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais como meio de salvação, cuja força vem da plenitude de graça e de verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. Todos esses bens provêm de Cristo e a Ele conduzem e impulsionam para a unidade católica. Rumo à unidade. A unidade, Cristo a concedeu desde o início à sua igreja, e nós cremos que ela subsiste sem possibilidade de ser perdida na Igreja Católica e esperamos que cresça, dia após dia, até a consumação dos séculos. Cristo dá sempre à sua igreja o dom da unidade, mas a igreja deve sempre orar e trabalhar para manter, reforçar e aperfeiçoar a unidade que Cristo quer para ela. Por isso, Jesus mesmo orou na hora de sua paixão e não cessa de orar ao Pai pela unidade de seus discípulos. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. O desejo de reencontrar a unidade de todos os cristãos é um dom de Cristo e um convite do Espírito Santo. Para responder adequadamente a este apelo, exigem-se renovação permanente da Igreja em maior fidelidade à sua vocação. Esta renovação é a mola do movimento rumo à unidade. Conversão do coração, com vistas a viver mais puramente segundo o Evangelho, pois é a infidelidade dos membros ao dom do Cristo que causa divisões. Meu Deus, é lindo demais isso aqui, porque é a pura verdade, né? E quando a gente coloca os nossos próprios anseios e tudo mais, é onde dá o erro, porque os nossos anseios muitas vezes passam por cima daquilo que Deus quer e nos colocam em situação de pecado. E a nossa situação de pecado gera discórdia que tira essa unidade. Faz todo sentido, né? A oração em comum, pois a conversão do coração e a santidade de vida, juntamente com as preces particulares e públicas pela unidade dos cristãos, devem ser consideradas a alma de todo o movimento ecumênico e, com razão, podem ser chamadas de ecumenismo espiritual. Conhecimento fraterno recíproco, formação ecumênica dos fiéis, especialmente dos presbíteros, diálogos entre os teólogos e encontros entre os cristãos de diferentes igrejas e comunidades. Colaboração entre os cristãos nos diversos campos do serviço aos homens. A preocupação de realizar a união diz respeito à igreja inteira, fiéis e pastores, mas é preciso também ter consciência de que este projeto sagrado, a reconciliação de todos os cristãos na unidade de uma só e única Igreja de Cristo, ultrapassa as forças e as capacidades humanas. Por isso, depositamos toda a nossa esperança na oração de Cristo pela Igreja, no amor do Pai por nós e no poder do Espírito Santo. A Igreja é santa. Nós acreditamos que a Igreja é, aos olhos da fé, indefectivelmente santa. De fato, Cristo, Filho de Deus, que com o Pai e o Espírito Santo é proclamado o único santo, amou a Igreja como sua esposa. Por ela se entregou com o fim de santificá-la,
uniu-a a si como seu corpo e acumulou com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. A igreja é, portanto, o povo santo de Deus e seus membros são chamados santos. A igreja unida a Cristo é santificada por Ele e nele, torna-se também santificante. Todas as obras da igreja tendem como seu fim a santificação dos homens em Cristo e a glorificação de Deus. É na igreja que está depositada a plenitude dos meios de salvação. É nela que adquirimos a santidade pela graça de Deus. Já na terra, a igreja está ornada de verdadeira santidade, embora imperfeita. Em seus membros, a santidade perfeita ainda é algo a adquirir. Munidos de tantos e tão salutares meios, todos os cristãos de qualquer condição ou estado são chamados pelo Senhor, cada um por seu caminho, à perfeição da santidade, pelo qual é perfeito o próprio Pai. A caridade é a alma da santidade, a qual todos são chamados. Ela dirige todos os meios de santificação, dá-lhes forma e os conduz ao fim. Compreendi que a igreja tinha um corpo composto de diferentes membros. Não lhe faltava o membro mais nobre e mais necessário: o coração. Compreendi que a igreja tinha um coração e que este coração ardia de amor. Compreendi que só o amor fazia os membros da igreja agirem. Que se o amor viesse a se apagar, os apóstolos não anunciariam mais o evangelho. Os mártires se recusariam a derramar seu sangue. Compreendi que o amor continha todas as vocações, que o amor era tudo o que ele abraçava, todos os tempos e todos os lugares. É, em uma palavra, que ele é eterno. Santa Teresa do Menino Jesus. Enquanto Cristo, santo, inocente, imaculado, não conheceu o pecado, mas veio apenas para expiar os pecados do povo, a igreja, reunindo em seu próprio seio os pecadores, ao mesmo tempo santa e sempre necessitada de purificação, busca sem cessar a penitência e a renovação. Todos os membros da igreja, inclusive seus ministros, devem reconhecer-se pecadores. Em todos eles, o joio do pecado continua ainda mesclado ao trigo do evangelho até o fim dos tempos. A igreja reúne, portanto, pecadores alcançados pela salvação de Cristo, mas ainda em via de santificação. A igreja é santa, mesmo tendo pecadores em seu seio, pois não possui outra vida senão a da graça. É vivendo de sua vida que seus membros se santificam, subtraindo-se à sua vida. Eles caem em pecados e nas desordens que impedem a irradiação da santidade dela. É por isso que ela sofre e faz penitência por essas faltas das quais tem o poder de curar seus filhos, pelo sangue de Cristo e pelo dom do Espírito Santo. Ao canonizar certos fiéis, isto é, ao proclamar solenemente que esses fiéis praticaram heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça de Deus, a igreja reconhece o poder do Espírito de santidade que está em si e sustenta a esperança dos fiéis, propondo-lhes os santos como modelos e intercessores. Os santos e as santas sempre foram fonte e origem da renovação nas circunstâncias mais difíceis da história da igreja. Com efeito, a santidade é a fonte secreta e a medida infalível de sua atividade apostólica e de seu impulso missionário. Enquanto na Beatíssima Virgem a igreja já atingiu a perfeição, pela qual existem sem mácula e sem ruga, os cristãos ainda se esforçam por crescer em santidade, vencendo o pecado, e por isso elevam seus olhos a Maria. Nela, a igreja já é toda santa. Então, são homens e mulheres que sustentam essa santidade, e nós somos chamados a isso também. A igreja é católica. O que quer dizer católico? A palavra católico significa universal, no sentido de segundo a totalidade ou segundo a integralidade. A igreja é católica em duplo sentido. Ela é católica porque nela Cristo está presente. Onde está Cristo Jesus, está a igreja católica. Nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo unido à sua cabeça, o que implica que ela recebe dele a plenitude dos meios de salvação que ele quis, confissão da fé correta e completa, vida sacramental integral e ministério ordenado na sucessão apostólica. Neste sentido fundamental, a igreja era católica no dia de Pentecostes e o será sempre, até o dia da parousia.
Ela é católica porque é enviada em missão por Cristo à universalidade do gênero humano. Todos os homens são chamados a pertencer ao novo povo de Deus. Por isso, este povo, permanecendo uno e único, deve se estender a todo o mundo e por todos os tempos, para que se cumpra o desígnio da vontade de Deus, que no início formou uma natureza humana e quer, no final, congregar em si seus filhos que estavam dispersos. Este caráter da universalidade que marca o povo de Deus é um dom do próprio Senhor, pelo qual a Igreja Católica, de maneira eficaz e perpétua, tende a recapitular toda a humanidade com todos os seus bens sobre Cristo cabeça, na unidade do seu Espírito. Cada igreja particular é católica. A Igreja de Cristo está verdadeiramente presente em todas as legítimas comunidades locais de fiéis, que, unidas a seus pastores, são também elas no Novo Testamento chamadas igrejas. Nelas, os fiéis são unidos pela pregação do Evangelho de Cristo. Nelas se celebra o mistério da ceia do Senhor. Nessas comunidades, embora muitas vezes pequenas e pobres ou vivendo na dispersão, está presente Cristo, por cuja virtude se constitui a Igreja una, santa, católica e apostólica. Por igreja particular, que é em primeiro lugar a diocese ou a eparquia, entende-se uma comunidade de fiéis cristãos em comunhão na fé e nos sacramentos com seu bispo ordenado na sucessão apostólica. Mas as maritacas estão demais hoje. Ajuda aí, queridos, eu estou propagando o reino daquele que criou vocês. As igrejas particulares são plenamente católicas pela comunhão com uma delas, a Igreja de Roma, que preside na caridade. Pois com esta igreja, em razão de sua origem mais excelente, deve necessariamente concordar cada igreja, isto é, os fiéis de toda a parte. Com efeito, desde a descida a nós do Verbo encarnado, todas as igrejas cristãs de toda a parte consideraram e continuam considerando a grande igreja que está aqui, em Roma, como única base e fundamento, visto que, segundo as próprias promessas do Salvador, as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Devemos, no entanto, evitar de conceber a Igreja Universal como sendo o somatório, ou, por assim dizer, a federação de igrejas particulares. A Igreja Universal, por vocação e por missão, ao lançar suas raízes na variedade dos terrenos culturais, sociais e humanos, se reveste em cada parte do mundo de aspectos e de expressões exteriores diversas. A rica variedade de disciplinas eclesiásticas, de ritos litúrgicos, de patrimônios teológicos e espirituais próprios das igrejas locais, mostra com a maior evidência a catolicidade da igreja indivisa por sua convergência na unidade. Esse capítulo é bem intenso, mas eu tô indo nele justamente porque tem muitos detalhes e pra gente ir caminhando, mas acredito que esteja compreensível e é muito bonito de ver, né, cada um desses detalhes da nossa igreja. Quem pertence à Igreja Católica? Todos os homens são chamados a esta católica unidade do povo de Deus. A ela pertencem ou são ordenados de diversos modos, quer os fiéis católicos, quer outros crentes em Cristo, quer todos os homens que pela graça de Deus são chamados à salvação. São incorporados plenamente à sociedade, que é a igreja, aqueles que, tendo o Espírito de Cristo, aceitam a totalidade de sua organização e todos os meios de salvação nela instituídos e em sua estrutura visível estão unidos a Cristo, que a dirige por meio do Sumo Pontífice e dos bispos, pelos vínculos da profissão de fé, dos sacramentos do regime eclesiástico e da comunhão. Contudo, não se salva, embora esteja incorporado à igreja, aquele que não persevera na caridade e permanece dentro da igreja como corpo, mas não com o coração. Por muitos motivos, a igreja sabe-se ligada aos batizados que são designados com o nome cristão, mas não professam na íntegra a fé ou não guardam a unidade da comunhão sob o sucessor de Pedro. Aqueles que creem em Cristo e foram devidamente batizados estão constituídos em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Com as igrejas ortodoxas, esta comunhão é tão profunda que falta bem pouco para que ela atinja a plenitude que autoriza a celebração comum da Eucaristia do Senhor. A igreja e os não cristãos. Os que ainda não receberam o Evangelho também se ordenam
por diversos modos ao povo de Deus. A relação da igreja com o povo hebreu. A igreja, povo de Deus na nova aliança, descobre ao investigar seu próprio mistério, seus vínculos com o povo hebreu, a quem Deus falou em primeiro lugar. Diferentemente das outras religiões não cristãs, a fé hebraica já é resposta à revelação de Deus na antiga aliança. É ao povo hebreu que pertence à adoção como filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto, as leis, o culto, a promessa e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à carne, o Cristo que está acima de tudo. Deus bendito para sempre, pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ainda mais quando se considera o futuro, o povo de Deus da antiga aliança e o novo povo de Deus tendem para fins análogos à espera da vinda ou da volta do Messias. No entanto, se espera do lado dos cristãos a volta do Messias, morto e ressuscitado, reconhecido como Senhor e Filho de Deus, e do lado dos hebreus a vinda do Messias, cujos traços permanecem encobertos no fim dos tempos. Espera acompanhada do drama da ignorância ou do desconhecimento de Cristo Jesus. As relações da igreja com os muçulmanos. O plano de salvação abrange também aqueles que reconhecem o Criador. Entre eles, em primeiro lugar, os muçulmanos, que, professando ter a fé de Abraão, adoram conosco o Deus único, misericordioso, juiz dos homens no último dia. O vínculo da igreja com as religiões não cristãs é primeiro o da origem e do fim comuns do gênero humano. Com efeito, todos os povos constituem uma só comunidade, tem uma só origem, visto que Deus fez todo o gênero humano habitar a face da terra. Tem igualmente um único fim comum, Deus, cuja providência, o testemunho da bondade e o desejo de salvação que abrange a todos, até os eleitos se unirem na cidade santa. A igreja reconhece nas outras religiões a busca, ainda na sombra e sob imagens, do Deus desconhecido, mas próximo, pois é Ele quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais, e quer que todos os homens sejam salvos. Assim, a igreja considera tudo o que pode haver de bom e de verdadeiro nas religiões, como uma preparação evangélica, dada por aquele que ilumina todo o homem para que finalmente tenha vida. Em seu comportamento religioso, porém, os homens mostram também limitações e erros que desfiguram neles a imagem de Deus. Muitas vezes, os homens, enganados pelo maligno, enganaram-se em seus pensamentos e trocaram a verdade de Deus pela mentira, servindo a criatura mais que ao Criador, ou vivendo e morrendo sem Deus neste mundo, se expõe ao extremo desespero. Para reunir novamente todos os filhos que o pecado dispersou e desgarrou, o Pai quis convocar toda a humanidade na igreja de seu Filho. A igreja é o lugar em que a humanidade deve reencontrar sua unidade e sua salvação. Ela é o mundo reconciliado. Ela é esse navio que navega bem neste mundo ao sopro do Espírito Santo, com as velas da cruz do Senhor plenamente desfraldadas. Segundo outra imagem estimada pelos padres da igreja, ela é figurada pela Arca de Noé, a única que salva do dilúvio. Fora da igreja não há salvação. Como entender essa afirmação com frequência repetida pelos padres da igreja? Formulada de maneira positiva, ela significa que toda a salvação vem de Cristo, cabeça por meio da igreja, que é seu corpo. Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho de salvação é Cristo, que se torna presente para nós em seu corpo, que é a igreja. Ele, porém, indicando expressamente a necessidade da fé e do batismo ao mesmo tempo, confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo como por uma porta. Por isso, não podem se salvar aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus por meio de Jesus Cristo como instituição necessária, apesar disso não quiseram entrar nela ou nela perseverar. Essa afirmação não visa aqueles que, sem culpa, desconhecem Cristo e sua Igreja. Aqueles, portanto, que, sem culpa, ignoram o Evangelho de Cristo e sua Igreja, mas buscam a Deus com o coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade conhecida, por meio do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Deus pode, por caminho deles conhecidos, levar a fé a todos os homens que, sem culpa própria, ignoram o Evangelho, pois sem a fé é impossível agradar-lhe. Mesmo assim, cabe à Igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. A missão é uma exigência da catolicidade da Igreja. O mandato missionário, enviada por Deus às nações para ser o sacramento universal da salvação, a Igreja, em virtude das exigências íntimas de sua própria catolicidade e obedecendo à ordem de seu fundador,
Esforça-se para anunciar o evangelho a todos os homens. E depois fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. A origem e o objetivo da missão. O mandato missionário do Senhor tem sua fonte última no amor eterno da Santíssima Trindade. A Igreja peregrina é por sua natureza missionária, pois ela se origina da missão do Filho e da missão do Espírito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai. O fim último da missão não é outro senão fazer os homens participarem da comunhão que existe entre o Pai e o Filho em seu espírito de amor. O motivo da missão. A Igreja sempre derivou a obrigação e a força do seu impulso missionário do amor de Deus por todos os homens. O amor de Cristo nos impele. Com efeito, Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer a salvação de todos pelo conhecimento da verdade. A salvação está na verdade. Os que obedecem à moção do Espírito de verdade já estão no caminho da salvação. A Igreja, a qual esta verdade foi confiada, deve ir ao encontro de seu anseio, levando-lhes a mesma verdade. Ela tem de ser missionária, porque crê no projeto universal de salvação. Os caminhos da missão. O Espírito Santo é o protagonista de toda a missão eclesial. É ele quem conduz a Igreja pelos caminhos da missão. Esta missão, no decurso da história, continua e desdobra a missão do próprio Cristo, enviado a evangelizar os pobres. Eis porque a Igreja, impelido pelo Espírito de Cristo, deve trilhar a mesma estrada de Cristo, isto é, os caminhos da pobreza, da obediência, do serviço, da imolação de si até a morte, do qual ele saiu vencedor por sua ressurreição. É assim que o sangue dos mártires é semente de cristão. Em sua peregrinação, não ignora a Igreja, o quanto se distanciam entre si, a mensagem que ela profere e a fraqueza humana daqueles aos quais o Evangelho foi confiado. Somente avançando pelo caminho da penitência e da renovação, e pela porta estreita da cruz, o povo de Deus pode estender o reino de Cristo. Com efeito, assim como Cristo consumou a obra da redenção na pobreza e na perseguição, a Igreja é chamada a seguir o mesmo caminho, a fim de comunicar aos homens os frutos da salvação. Por sua própria missão, a Igreja caminha com a humanidade inteira, experimenta com o mundo a mesma sorte terrena. É como o fermento e a alma da sociedade humana a ser renovada em Cristo e transformada na família de Deus. O esforço missionário exige, pois, a paciência. Começa pelo anúncio do Evangelho aos povos e aos grupos que ainda não creem em Cristo. Prossegue no estabelecimento de comunidades cristãs que sejam sinais da presença de Deus no mundo. E na fundação de igrejas locais. Organiza um processo de enculturação para encarnar o Evangelho nas culturas dos povos, e não deixará de conhecer também fracassos. Porquanto aos homens, às sociedades e aos povos, apenas gradualmente os atinge e penetra, e assim os assume na plenitude católica. A missão da Igreja exige esforço rumo à unidade dos cristãos. Efetivamente, as divisões entre cristãos impedem a Igreja de realizar a plenitude da catolicidade que lhe é própria, naqueles filhos que, embora lhe pertençam pelo batismo, estão separados da plena comunhão com ela. Não só isso, mas também, para a própria Igreja, torna-se tanto mais difícil exprimir, na realidade de sua vida, a plena catolicidade sob todos os aspectos. A tarefa missionária implica um diálogo respeitoso com os que ainda não aceitam o Evangelho. Os fiéis podem tirar proveito para si mesmos deste diálogo, aprendendo a conhecer melhor tudo quanto de verdade e de graça já se achava entre as nações, em uma como que secreta presença de Deus. Se anunciam a boa nova aos que a desconhecem, é para consolidar, completar, elevar a verdade e o bem que Deus difundiu entre os homens e os povos, e para purificá-los do erro, do mal, para a glória de Deus, a confusão do demônio e a felicidade do homem. A Igreja é apostólica. A Igreja é apostólica por ser fundada sobre os apóstolos, e isto em tríplice sentido. Ela foi e continua sendo construída sobre o alicerce dos apóstolos, testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. Ela conserva e transmite, com a ajuda do Espírito que nela habita, o ensinamento, o depósito precioso
as salutares palavras ouvidas da boca dos apóstolos. Ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até a volta de Cristo, graças aos que a eles sucedem na missão pastoral. O Colégio dos Bispos, assistidos pelos presbíteros em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da Igreja. Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. Assim, a Igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente, como representantes de vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. A missão dos apóstolos. Jesus é o enviado do Pai. Desde o início de seu ministério, chamou os que ele quis e foram a ele. Ele constituiu então 12, para que ficassem com ele e para que os enviasse a anunciar a boa nova. A partir daquela hora, eles passaram a ser seus enviados. É o que significa a palavra grega apóstolo. Neles continua a própria missão de Jesus. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Seu ministério é, portanto, a continuação da própria missão de Jesus. Quem vos recebe, a mim recebe, diz ele aos 12. Jesus os associa à missão que recebeu do Pai. Como o Filho não pode fazer nada por si mesmo, mas recebe tudo do Pai que o enviou, assim os que Jesus envia podem fazer sem ele, de quem recebe o mandato de missão e o poder de exercê-lo. Os apóstolos de Cristo sabem, portanto, que são qualificados por Deus como ministério da nova aliança, ministros de Deus, embaixadores de Cristo, ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. No encargo dos apóstolos, há um aspecto não transmissível: serem as testemunhas escolhidas da ressurreição do Senhor e os fundamentos da Igreja. Há também um aspecto permanente em seu ofício. Cristo prometeu-lhes ficar com eles até o fim dos tempos. Esta missão divina confiada por Cristo aos apóstolos deverá durar até o fim dos séculos, já que o evangelho que eles devem transmitir é para a Igreja em todos os tempos, a fonte de toda a vida. Por esta razão, os apóstolos cuidaram de instituir sucessores. Os bispos, sucessores dos apóstolos. Para que a missão a eles confiada fosse continuada após sua morte, confiaram a seus cooperadores imediatos, como por testamento, o munus de completar e confirmar a obra iniciada por eles, recomendando-lhes que atendessem a todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os instruiria para apacentar a Igreja de Deus. Constituíram, pois, tais varões e administraram-lhes depois a ordenação, a fim de que, quando eles morressem, outros homens íntegros assumissem seu ministério. Assim como permanece o munus que o Senhor concedeu singularmente a Pedro, o primeiro dos apóstolos a ser transmitido a seus sucessores, da mesma forma permanece o munus dos apóstolos de apacentar a Igreja, o qual deve ser exercido para sempre pela sagrada ordem dos bispos. Eis porque a Igreja ensina que os bispos, por instituição divina, sucederam aos apóstolos como pastores da Igreja, de modo que quem os ouve, ouve a Cristo, e quem os despreza, despreza a Cristo, e aquele por quem Cristo foi enviado. O apostolado. Toda a Igreja é apostólica na medida em que, por meio dos sucessores de Pedro e dos apóstolos, permanece em comunhão de fé e da vida com sua origem. Toda a Igreja é apostólica na medida em que é enviada ao mundo inteiro todos os membros da Igreja, ainda que de formas diversas participam deste envio. A vocação cristã é também, por natureza, vocação ao apostolado. Denomina-se apostolado toda a atividade do corpo místico, que tende a estender o reino de Cristo a toda a terra. Sendo Cristo enviado pelo Pai, a fonte e a origem de todo o apostolado da Igreja, é evidente que a fecundidade do apostolado, tanto dos ministros ordenados como a dos leigos, depende de sua união vital com Cristo. De acordo com as vocações, os apelos da época e os variados dons do Espírito Santo, o apostolado assume as mais diversas formas. No entanto, é sempre a caridade colhida, sobretudo na Eucaristia, que é como a alma de todo o apostolado. A Igreja é una, santa, católica e apostólica em sua identidade profunda e última, porque é nela que já existe e será consumado no fim dos tempos o reino dos céus, o reino de Deus, que veio na pessoa de Cristo e cresce misteriosamente no coração dos que lhe são incorporados, até sua plena manifestação escatológica. Então todos os homens remidos por eles, tornados neles santos e imaculados na presença de Deus no amor, serão reunidos como o único povo de Deus, a esposa do Cordeiro, a cidade santa descida do céu, de junto de Deus com a glória de Deus,
Nela, a muralha da cidade tinha 12 alicerces. Sobre eles estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Resumindo! Chegamos no resumindo. A igreja é una. Tem um só Senhor, confessa uma só fé, nasce de um só batismo, forma um só corpo, vivificado por um só Espírito, em vista de uma única esperança, no fim da qual serão superadas todas as divisões. A Igreja é santa, o Deus do Altíssimo é seu autor. Cristo, seu esposo, entregou-se para santificá-la. O Espírito de santidade a vivifica. Embora congregue pecadores, ela é imaculada, feita de maculados. Nos santos brilha a santidade da igreja. Em Maria, ela já é toda santa. A igreja católica anuncia a totalidade da fé, traz em si e administra a plenitude dos meios de salvação. É enviada a todos os povos, dirige-se a todos os homens, abarca todos os tempos. Ela é, por sua própria natureza, missionária. A igreja é apostólica, está construída sobre fundamentos duradouros, os 12 apóstolos do Cordeiro. Ela é indestrutível e infalivelmente mantida na verdade. Cristo a governa por meio de Pedro e dos demais apóstolos, presentes em seus sucessores, no Papa e no Colégio dos Bispos. A única igreja de Cristo, que no símbolo confessamos una, santa, católica, apostólica, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele, embora fora de sua estrutura visível se encontrem numerosos elementos de santificação e de verdade. E assim encerramos mais um longo capítulo, mais um passo muito bem dado aqui no nosso estudo do catecismo, né? Nossa leitura do catecismo, com alguns comentários, vamos assim dizer, e a gente vê como é lindo, né? A igreja, e nós somos sucessores, né? Se a gente pegar lá no comecinho da nossa caminhada aqui, o que os apóstolos passaram, chegou até nós, e nós temos a missão de passar adiante. Então, por isso, ela é apostólica, né? Também dessa missão, desse apostolado que temos aí de fazer o nome de Cristo ser conhecido em todos os lugares. Deixa o like, se inscreva no canal e fica de olho que semana que vem tem mais vídeo aqui estudando o catecismo. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou César Portugal, este é meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!